O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro. Olá, estamos iniciando mais uma Expressão Universitária. O programa de hoje vai falar sobre a prova do CELP-Brás, que mobilizou vários estrangeiros na busca da certificação em língua portuguesa, condição exigida pelo governo brasileiro para que eles permaneçam no país. Para falar a respeito, nós convidamos a coordenadora do posto do CELP-Brás na URI, professora Lúcia Balvede Palhosa, que conduziu os trabalhos entre os dias 1º e 5 de outubro. Bem-vinda, professora. Bem-vinda, Fernanda, também, de novo aqui conosco. Dá para dizer que foi uma ação diferenciada e um dos eventos que marcaram o ano para a universidade? Com certeza. Eu entendo que tenha sido, sim, uma ação diferenciada, porque parece que esse filme nunca chega perto da gente, né? Nós estamos presenciando no Brasil, não é deste ano apenas, mas já há anos, essas correntes migratórias e se acentuaram nos últimos anos. Mas quando esses fatos chegam para perto da gente, não só para olhar, mas para conversar, para entender um pouco da vida de cada um, ou a gente sem até querer tomar conhecimento da vida de cada um, a gente é uma pessoa um dia antes de aplicar uma prova dessas e um dia depois. A visão de mundo se torna muito diferente, a percepção do ser humano também se torna muito diferente. Tem o lado técnico da aplicação dessa prova, mas tem o lado que a gente acaba se envolvendo e ali a gente percebe mesmo que o outro sou eu também, é o nosso semelhante, é parte do humano que está ali numa situação muito diferente. Professora, a URI é a única universidade particular credenciada a aplicar esta prova pelo INEP? Sim, nós temos no Brasil 22 postos credenciadores, né? Tem estados que até não tem posto credenciador. E são as universidades federais. Universidade, nós somos a única particular a aplicar. E nós, este ano, o CELP-Brás fez 20 anos. Essa certificação de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. Mas ele sempre foi assim, porque sempre tivemos imigrantes, né? Mas como a imigração também era mais tímida, era mais tímido isso também. A URI assinou com o INEP essa condição de posto aplicador em 2001. Ainda. Então, nós já somos posto aplicador há muito tempo, né? Subiu bastante o número de inscritos agora, por esse contexto todo social, né, que acontece. As correntes migratórias realmente são expressivas em todo o mundo, né? Nós, especificamente, acredito que com quem? Com cubanos, não é tanto migração, né? Haitianos... Sim. Os cubanos, a maioria deles, estão aqui no projeto Mais Médicos. Nós tivemos cubanos 24 médicos. Nós tivemos 63 inscritos, nós tivemos 9 abstenções,
alguns até se deram por situação de clima, de não conseguirem baixar em Chapecó, foi deixado para a última hora, nós tivemos aqueles dias de chuva, né? E outros que até a gente não tem noção por quê. Até ficamos impressionados porque achamos que a abstenção, pelos locais de onde eles vêm, a abstenção seria muito maior. E não foi. Mas eles vêm assim, nós temos esses que vêm no projeto Mais Médicos e os outros que estão aqui porque vieram para cá, são imigrantes. Por exemplo, nós temos do Senegal, que vieram fazer aqui 5 pessoas, da Síria, 6, eu tenho aqui anotado da China 2, do Haiti 3, do México 1, do Paquistão 4, temos do Líbano, de Camarões, Egito, Marrocos, Nigéria, Filipinas, Iraque, Honduras, Paraguai, Venezuela. Então, assim, veja bem, por exemplo, da Argentina, que é bem pertinho, nós só temos 1, né? E essas pessoas que vieram, eles não residem em Erechim, não estão na nossa região. Eles vieram de 12 estados brasileiros para fazer o exame aqui. E as pessoas acham curioso, sim, mas se o cara era do Distrito Federal, por que ele não fez no Distrito Federal? Porque o CELPE-BRAS, ele era aplicado 2 vezes por ano. Ele tinha 2 edições. Em 2017, ele passou por uma reformulação, dada justamente a algumas alterações consideradas pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, houve um exame só, consequentemente, e um aumento do número de imigrantes, a legislação mudou e, consequentemente, as vagas abriram e encerraram em seguida. Nós abrimos 30 vagas e em 48 horas fechou. E o INEP permitiu que se fizesse um avanço. E daí abrimos para 63 vagas. E também, em seguida, essas vagas fecharam. Porque eles, na verdade, eles não se inscrevem aqui na universidade. Eles se inscrevem via online com o INEP, MEC. E para nós, eles mandam só o comprovante que pagaram. E depois nós retiramos também via online no INEP todos os dados a respeito dele e o questionário que ele respondeu no INEP. E a gente passa a ler, ele responde um questionário de umas 5 páginas, e a gente passa a ler antes todo esse questionário, até para a gente saber se posicionar, para não fazer pergunta constrangedora, porque eles fazem uma prova oral e fazem uma prova escrita. E essa prova oral, ela é gravada durante 20 minutos. Os primeiros 5 minutos, nós temos um bate-papo para descontração. E os outros, mas tudo é gravado. Nos outros 15 minutos, nós temos 20 elementos provocadores que vêm do próprio INEP. Então, lendo esse questionário dele, você vê assim, o que é que mais se adequaria a ele responder. E por isso, ler antes aquele questionário é importante, porque a gente não vai fazer perguntas, muitas vezes, que ele possa entrar num estado de comoção. Vou te dar um exemplo, a Síria, tá? Que teve vários candidatos, né? 6 sírios. E a gente pode, no que a gente leu ali, todos eles, porque há uma pergunta, né? Por que você escolheu o Brasil para vir? Bem, eles sempre ouvem lá fora falar bem das potencialidades do Brasil. Eles dizem até muito assim, vocês não sabem em que país maravilhoso vocês moram, né? Tem umas outras observações também, mas eles falam muito de que o Brasil é um país maravilhoso. E esses sírios que aqui estão, eles não vieram assim, direto da Síria para cá. Eles foram fugindo de um país para outro. Então, por exemplo, nós temos uma situação de um dos inscritos
que nos mostrou o filme do que era uma escola que ele tinha lá, antes da guerra, e a escola como ficou depois. Ele tinha uma escola particular, que corresponderia aqui à educação infantil e ensino fundamental, com 500 alunos. Ele mostra uma foto dele num gabinete de diretor, assim, muito bonito, muito ajeitado, e os 3 filhos dele, ao lado dele, em pé, que os filhos ajudavam, e uma filha pequena. Os filhos ficaram lá, e ele veio para o Brasil. Daí ele mostrou o filme depois da guerra. Não restou nada. Tu via, assim, tijolos caídos, um reboco colorido, que era da pintura que tinha, entende? Então, e assim como ele, outros, há um outro que por questões políticas saiu do Egito, né? Porque ele disse que se ele voltar para lá, ou ele vai para a cadeia, ele vai ser morto. Então, tu ouve essas situações, e mesmo outras, assim, veio no projeto Mais Médicos. Mas como é que é esse programa do Mais Médicos, na verdade? Quanto daquilo contratado é algo que fica para ele? E quanto tem retorno para o país de origem, né? Então, esse exame, porque eles não querem mais ir embora do Brasil. Eles não estão aqui para ficar um tempo e depois irem embora, voltar. A gente tem uma pergunta que eles respondem, e você depois vai voltar para o seu país? Não, eles querem ficar aqui. E para isso, eles têm que fazer a sua naturalização, tá? E para fazer a naturalização, eles têm que prestar a prova do CELPE-BRAS. Né? Essa é uma exigência também para que eles possam trabalhar e continuem desenvolvendo suas atividades aqui. Sim. Né? É uma exigência do nosso governo. É uma exigência hoje do nosso governo, que, aliás, os governos dos outros países também fazem, se nós formos para lá, né? Daí a aplicação do Cambridge, do TOEFL, isso, né? Então, eles estão aqui agora, por isso que eles procuram, quando aparece vaga no posto aplicador, e tem um prazo para se inscrever, eles correm, inclusive, assim, se alguém não se entende direito ainda, nós tivemos empresas das cidades onde eles estão, ou ONGs, entrando em contato conosco. Por exemplo, muitos estão aqui em Ceará, por causa do frigorífico. Então, até o frigorífico ajudava a ligar, olha, eles não entenderam isso, não entenderam aquilo, né? Sim. E eles têm histórias, assim, muito, muito interessantes, desde o modus vivendi do seu país e o nosso. Teve um que entrou e disse assim, ele veio, uma mulher, me estendeu a mão, me cumprimentou, daí não estava sendo gravado, ainda era a entrada dela na sala, e eu perguntei por que ela não estendeu a mão e cumprimentou o meu colega também. E ela disse, não, no meu país, mulher não estende a mão para cumprimentar o homem, né? Então, essas coisas, assim, duas vieram com um atestado da sua embaixada de que eu não podia pedir para elas, porque, assim, nessas provas eles não vêm de boné, ou solicita que eles retirem boné, chapéu, é como vestibular, né? E que eu não solicitasse para que essas duas retirassem a burca. Eu tinha essas duas pessoas eram de países muçulmanos, uma especificamente da Turquia, né? Então, mas elas têm essas, que eu digo curiosidades, mas curiosidades que tocam muito a alma da gente, sabe? Elas dizem que a gente mostra uma estatística num desses temas provocadores que assim, um país que abraça o que rejeita, né? E na estatística mostra uma rejeição maior do que o abraço para a vinda deles. E a maioria disse que não, que eles não se sentiram assim. Que eles, onde estão, nas comunidades onde eles estão, eles se sentem muito acolhidos.
que a população ajuda, que quer ensiná-los a falar, que vê o que é que eles precisam. Tem algumas diferenças, entende? Mas quando eles são assim bem humildes, e tem pessoas que vieram para cá, por exemplo, era cantor de ópera. Tá? No final, quando nós paramos já de gravar, nós pedimos para ele cantar o trecho de uma ópera para nós. Lindo! Então, eles têm algumas habilidades que nos encantaram. Um outro, assim que chegou no Brasil, ele esteve num dos frigoríficos de Santa Catarina, limpando frango. Agora, ele está na embaixada do seu país, em Brasília. Mas passou por tudo isso, então eles não acham demérito fazer nada disso, mesmo que no seu país de origem tenha sido diferente. Isso mostra também, professora Lúcia, que no seu país eles tinham uma profissão até de vanguarda, e aqui eles tiveram que começar do zero, a desenvolver as suas habilidades, mostrar as suas habilidades para ir conquistando espaços também. E o Brasil, pelo que me consta, não está impedindo com que essas pessoas desenvolvam suas habilidades aqui, porque logo, logo nós também iremos precisar destas habilidades até para a melhoria do nosso trabalho, da nossa mão de obra. Alguns deles vêm sem alguma habilidade, mas, por exemplo, uma pessoa bem simples, veio como soldador, né? E ele ficou esperando o tempo e tal, para ele foi para Santa Catarina, daí agora ele está bem feliz porque ele está na Stara, aqui no Rio Grande do Sul, trabalhando com o que ele sabia fazer, né? O que nos comove é que normalmente eles vêm sem a família num primeiro momento. E raramente eles conseguem depois, até agora, né, dificuldade em trazer a família. E mesmo quando eles vão para um estado e daí arrumam um trabalho que é da sua atividade, no outro, a família fica no estado em que estava esperando, entende? Então, isto, sabe, de desmanchar a família é uma coisa que... Mas eles, assim, até uma observação de todos com relação a Erechim. Eles acharam Erechim uma cidade muito limpa. Eles ficaram encantados com Erechim, porque eles fizeram prova escrita na segunda-feira, dia 1º de manhã. A partir da tarde, começavam as provas orais, meia hora para cada um. Então, teve gente que foi fazer no dia 4, teve gente que foi fazer no dia 5. Então, eles passearam pela cidade. E ninguém deles disse nada que não fosse assim, que cidade linda. Pessoas, inclusive, extremamente esclarecidas. Nós recebemos tradutores aqui, por exemplo, uma tradutora que veio de Minas, um tradutor que veio de Goiás, um maestro, e eles acharam a cidade muito bonita, né? Então, acho que para nós, erechinenses, até quando a gente comete aquelas coisas assim, o meu lixo na rua, eu tenho que descartar uma cadeira, como eu vi hoje de manhã, eu tenho que descartar uma cadeira, e até no centro da cidade, põe a cadeira lá na rua, sabe? Não é uma imagem que alguém possa levar bem, porque nós cobramos muitas coisas do poder público, mas tem coisas que são afetas a nós, cidadãos, sabe? Deixar a grama da nossa casa cortada, não jogar lixo em qualquer lugar. Eu moro numa rua quase no centro da cidade, e eu vejo horrores disso, assim, ó, de jogarem ali o lixo na rua, o que é descartado de televisão, e como o pessoal da limpeza não recolhe isso, e também, assim, vendo asfalto que comporta um determinado peso, e de vir andando, assim, um caminhão que não consegue andar a mais de 15 por hora, tamanho peso que vem nele. Entende? Então, eu tenho muito olhado essa parte assim, que a gente cobra do poder público, mas como cidadão também o que a gente faz, sabe?
E eu percebi muito nesses estrangeiros, assim, nós também faríamos, eu acho que em outro país, o cuidado até com o que se fala, com o que se diz, mas muito respeitosos. Adoraram a URI, a forma como eles foram recebidos, porque a URI se preparou no sentido assim, colocar um cafezinho, um chá, uma balinha, um lanchinho para a chegada deles, porque até eles se identificarem, né? E nós fizemos muitos contatos por e-mail com os inscritos. Então, quando eles chegavam, um lá dizia lá que o nome dele era Mohamed. E a gente, tu és de tal lugar, tu é que telefonaste aquele dia. Então, eles se sentiram bastante acolhidos. E mais, eles ficam preocupados assim, onde é que a gente vai parar, quanto custa, né? Teve gente que veio de avião de São Paulo, mas a maioria veio de ônibus, 15 horas de viagem. Então, nós mandamos, fizemos o nosso geoprocessamento, fez uma planta baixa dos hotéis ali perto, mandamos para eles e, inclusive, negociamos algum preço menor para eles. Então, eles ficaram muito felizes com isso. As avaliações, eles fazem no final uma avaliação da universidade, que é do posto aplicador. Nossa, gente, é muito bom. A gente sente muito orgulho da URI quando vê o que eles colocaram ali como avaliação. E não seria na universidade, não seria outro lugar senão a universidade, que é um espaço tão plural para abrigar esse certificado que é o único de proficiência em língua portuguesa reconhecido oficialmente pelo governo. Sim, e reconhecido fora do país, porque ele é aplicado em 63 países também. E foram aplicados todos, por exemplo, no Brasil, todos na mesma hora, e consideradas diferenças de fuso horário também no exterior. Né? Porque nós tínhamos daí o INEP, iniciou o seu plantão no sábado à noite, 24 horas de plantão, até o dia 5. Ele só desativou esse plantão, e esse plantão, tanto para os postos aplicadores do Brasil, quanto de fora do Brasil. Quando a gente esteve, no final de julho, em Brasília, para essas mudanças, e era 20 anos de CELPE-BRAS e tal, a gente viu ali quantas pessoas estavam de postos aplicadores da Itália, de Portugal, da Holanda, né, que tem postos aplicadores de língua portuguesa lá, e outros solicitando essa aplicação. E isso faz lembrar uma coisa que eu conversava outro dia com o Ademar, que nos comove. Porque no final do século XIX, principalmente assim, nós do norte do estado ou da região sul do Brasil, nós recebemos os nossos antepassados aqui. Por exemplo, eu tenho descendência italiana, vocês também italiana, polonesa, alemã, né? E tantas outras. Elas vieram nessa situação. Elas não vieram da Europa porque elas tinham muito dinheiro e a Europa não abarcava mais todo o dinheiro que tinham. Não, eles vieram em busca da terra prometida. E eles passaram por todas essas dificuldades. E por isso até aquelas entidades, aquelas associações que os recebiam, que faziam divisão de terras, né? Se nós olharmos toda a história, eu conheço mais de perto, talvez a história da colonização italiana, mas mesmo da judaica, né? A presença da Ica, que foi justamente para... Nós estamos vivendo um momento semelhante àquele. Um momento semelhante àquele. Naquela época vinham mais especificamente europeus, agora eles estão vindo de todos os continentes e também... Naquela época eles vieram em função dos temores de guerra, né, em busca de uma vida melhor. E esses daqui todos. Professora, temos mais um minutinho ainda, mas eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, assim, traçasse uma perspectiva. Em função dessa realidade toda mundial e até aqui do nosso país, a perspectiva de que o próximo CELPE-BRAS tenha mais gente, mais estrangeiros? Ainda o INEP não definiu
se no próximo ano vai fazer uma aplicação de exame no primeiro semestre e outra no segundo. Mas há necessidade disso, sim. Há necessidade disso. Porque tinha estrangeiros no país que estavam aqui já há 6, 7, 8 anos. E não haviam prestado o CELPE-BRAS porque não era exigência para sua naturalização. E a partir de 2017 passou a ser. E inclusive, quem vem e vai estudar, tem muita gente jovem e vai estudar. Era considerado problema nos cursos de graduação e pós-graduação essa pouca habilidade deles na língua para a compreensão do conteúdo. O léxico se torna mais pobre, as relações se tornam insuficientes. Então, eles só permanecem nos cursos de graduação e pós-graduação durante 6 meses, se não tiverem prestado o CELPE-BRAS, né? Então, agora, isto que antes se fazia conforme a necessidade e a exigência dos lugares, agora se faz como obrigação. E por isso a gente recebeu, assim, desde pessoas mais escolarizadas até pessoas menos escolarizadas. Professora, terminado o nosso tempo, queremos fazer um agradecimento especial à sua presença, a professora Lúcia Balverde Palhosa, que é coordenadora do posto do CELPE-BRAS aqui na URI. Grato pela sua presença. Obrigado, Fernanda, e mais uma vez grato pela sua atenção aí na sua casa, que semanalmente nos prestigia. Até a semana que vem. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.